perdi a conta dos meus. Deve ter uns 20 que eu devo ter feito, né? Pelo menos disso aí, assim, né? Visto o seminário. Fazer, acho que eu fiz até o 14, eu me lembro que eu fazia assistindo todas as ministrações. Aí uma vez eu estava já falando de decor as ministrações, daí resolvi que não precisava mais. Entendi, mas é sempre bom, Deus age. Amém, amados? Quem você procura? Você procura o Luiz no final do culto, ó, o Luiz ali, ó, se você não pode... Hoje, por que eu estou falando isso? É um seminário que o Davi, graças a Deus, ele não é tão barato assim, né? R$50, é 50, né, Luiz? R$50, mas o que acontece, amados? O Davi Rebolo, ele é bem conhecido, amém, amados? Principalmente o pessoal de cura e libertação, assim, né? Extremamente conhecido. Ele é do Uruguai, eu acho? De onde ele é? Boa pergunta. João não está aí? Alguém sabe da intercessão? Se é do Uruguai, da Argentina, ele é de algum lugar desses daí. Então, mas ele vai vir aqui na igreja. Eu acho que das igrejas do Bode de Neve ele nunca foi em nenhuma no Paraná. Então vai ser, o que vai acontecer? Ele vai abrir, nós pedimos para ele segurar a inscrição do site até hoje, né, Lu? Então, para que a gente possa, porque a gente só vai ter esse número de cadeiras aqui. Vocês imaginem, antigamente a gente fazia seminário com 700 cadeiras, né? Então, e a gente tem na cabeça que a igreja está assim, ó, no culto que a gente vem. Mas se você juntar todos os cultos de domingo, você vai ver que não caberia jamais todas as pessoas na igreja, né? Então, quando a gente faz um seminário, infelizmente, enquanto esse cenário está assim, é assim, amém, amados? Se eu for fazer conferência, eu já estou pensando em fazer 2 conferências ao mesmo tempo, amém? Faço num horário e num segundo horário mais tarde, daí a gente divide, dependendo como tiver o mundo. Só Deus sabe como vai estar o mundo, né? Esse negócio de máscara, distanciamento e etc. Mas vamos tentar readequar as coisas em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Pai, quero me colocar diante do teu altar, abençoa cada uma das vidas que estão aqui, cada uma das famílias representadas. Obrigado, Pai, pela presença de cada um, obrigado pela presença do visitante. Venho no culto às 8h30, Deus fale com ele em nome de Jesus. Te agradeço, me usa como instrumento nas tuas mãos para que vidas sejam transformadas, edificadas. Nós vamos falar de princípios espirituais, isso vale para todo o tempo, para todas as estações da nossa vida, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Culto de semeadura, eu geralmente ministro essa palavra, eu comecei acho que ministrando uns 4, 5 pontos, hoje eu ministro acho que 11, 12, 13, 14, cada ano vai agregando algumas coisas, e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês rapidamente, falando sobre plantio e colheita, amém, amados? Processo importante, nós estamos numa virada de ano no nosso calendário normal que nós seguimos, então tem muita coisa que você consegue replanejar no final do ano, tem muita coisa que você consegue reestruturar, e é sobre isso que eu quero falar hoje no nome de Jesus. Vou trazer diversos princípios espirituais, se você anota, vale a pena se anotar essas coisas. Eu estudei não muito, umas 2 horas só para refazer esse culto aqui, escutando algumas coisas antigas que eu já tinha escutado de palavras de alguns pastores que eu gosto, que falam sobre esses princípios, e mesmo assim ainda falou comigo, então eu creio que vai falar com você em nome de Jesus, amém? Pode passar lá. Nós estamos gravando? Então um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo aí pelas redes sociais, YouTube, etc, que Deus use a minha vida para falar com você em nome de Jesus. Vamos lá? Gênesis 8, 22 diz assim, leia comigo, igreja, enquanto... Gênesis 8, 22 diz, enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem já está vivo há mais de 1 ano? Graças a Deus. Esse ano valeu uns 5 anos, né? 2020. Mas então, se sobreviveu, graças a Deus. É uma bênção isso. É uma alegria mesmo, né? Tantas coisas que aconteceram no mundo. E a Bíblia diz que enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, ou seja, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem percebe que isso é verdade? Quem mesmo nesse ano você ficou dentro de casa uma boa parte do ano, você reparou que tinha dia e tinha noite? Quem reparou que fazia frio e fazia calor? É óbvio, todas essas coisas acontecem. Os nossos ciclos de plantio e colheita também acontecem. Sem sombra de dúvidas, enquanto durar a terra vai haver isso. Quem come alguma comida aqui, ou já comeu? Ok, você come alguma comida, muito provavelmente, se não foi uma comida industrializada ou completamente feita de modo industrial, ela usou uma matéria-prima que foi plantada, sim ou não? Não, pastor, eu comi só carne durante esse ano, graças a Deus. Mas cuidado para não ficar muito inflamado também, né? Não exagere. Mas, se você comeu só carne, a carne tudo bem, que você, né, ela não tem como plantar e colher, embora sim, de um certo modo, né? Porque o animal também planta uma semente lá, né? E ok, ele frutifica. Mas ele também come dessas coisas de plantio e colheita, ok? Então olha para quem está do lado e fala, plantio e colheita é enquanto durar a terra. Amém? Depois muda o ciclo, o Senhor vem governar a terra, junta céu e terra, aí as coisas ficam um pouquinho diferentes, mas aqui ele está falando que esse ciclo vai existir enquanto durar a terra, como nós sabemos. Agora é de dia, nós estamos no culto das 8h30 da manhã, né? Você que está assistindo, não sei que hora você está assistindo, mas nós temos ainda alguns cultos. O que vai acontecer daqui umas 10 horas mais ou menos? Vai começar a escurecer, vai ficar noite. Depois o que vai acontecer depois de umas 12 horas?
Vai clarear de novo, vai ter, são ciclos que são permanentes. Amém? Pode passar, só a introdução para a gente chegar. Gálatas 6,7 diz o seguinte: de Deus não se engane o homem, certamente o que plantares, o que semear, né, ceifará. Então, plantar e colher é um princípio espiritual. A gente já viu o Senhor falando, eu usei 2 textos, um do Antigo Testamento, lá em Gênesis falando, Gênesis 8:22, o Senhor falando para Noé, porque ele mudou o ciclo da terra ali, mas ele falou, ainda vai haver isso, que é desde o Gênesis é criado, o Senhor coloca esses ciclos, né? Ele plantou no jardim, colocou o homem no jardim também, e Paulo reforça esse princípio que plantar e colher, de Deus não se zomba, não se engane o homem, certamente que plantares, colherás. Então, olha para quem está do lado e fala, você fez, você vai ter colheita. Amém? O Adeildo abriu o culto aqui falando de um salmo, eu gosto muito de Salmo 1, e ele fala de algumas posturas que você tem consequências para as posturas que você está, e ele orienta que você esteja plantado no lugar certo. Amém, amados? Junto ao Ribeiro das Águas. Ok, vamos lá. Ainda estou na introdução, agora vou começar alguns princípios. Vai. Gênesis 7:3 diz assim, ó. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Então, ok. Tudo começa com uma semente. Quem já viu uma floresta? Os outros nunca viram uma floresta, é um monte de árvore junto assim, né? Tudo começa, tem uma árvore, a gente tem aqui no Paraná, é muito normal ver uma araucária, não é isso, amado? A gente vê aquela árvore grande e tal, mas ela começou sendo uma semente. Tudo que a gente faz começa com uma semente. O que é uma semente, pastor? Uma semente é qualquer coisa que tenha valor para você. Tempo é uma semente, dinheiro é uma semente, relacionamento é uma semente, palavras são sementes, a palavra de Deus é uma semente. A Bíblia diz que quanto mais a gente semeia, o próprio Jesus usa essa parábola usando a palavra de Deus como uma semente. Se você semeia a palavra, isso é bom, tá? Sabe quem ganha vidas e assim por diante, mas tudo que a gente vive de uma semente. Olha para uma pessoa bem bonita, mesmo ela estando de máscara, né? Profetiza que ela é bonita aí, em nome de Jesus. Olha para ela e fala assim, ó, você também já foi uma semente. Não é? Não sei se você sabe, mas você já foi uma semente. Meus filhos perguntam como nasceu, eles já sabem que eles moraram dentro da barriga da mãe, e eu sempre falo, o pai plantou uma sementinha na barriga da mamãe. Alguém já ouviu algo assim, né? Ou uma história parecida com essa? Eu também. Nós também somos sementes. Fomos sementes, aquela sementinha foi plantada ali em algum lugar, juntou, virou você. Olha para quem está do seu lado e fala, bem diferente, né, do que era uma sementinha, mas nós começamos como semente. Tudo que é importante e é interessante que o Senhor nos dá sementes, amém, amados? Eu vou falar no decorrer, mas tudo que é importante para você, seu tempo, suas emoções, presentes, dinheiro, tudo é uma semente. Quem trabalha aqui? Você semeia o que lá? Seu tempo, o que você ganha? Salário, não é assim? Tudo que você faz é uma semente. Um sorriso que você dá para alguém é uma semente. Uma honra que você faz a alguém é uma semente. Uma forma de você... Mas em tudo que você fizer, fala para quem está do lado, uma briga também. Né? Uma cara feia, uma briga, uma repreensão. Ok, tudo é uma semente. Gênesis 7, ok, pode passar lá. Então vamos trabalhando com isso. João 12:24 diz assim, em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito... Então, tudo é uma semente. Vocês falam amém. Tudo é uma semente. E aqui a gente tem um princípio, ó. Uma semente tem um poder ilimitado. Toda floresta começou com uma semente. Se você já viu aquelas florestas que são plantadas, assim, as pessoas plantam intencionalmente de árvore, de pinos, de coisa, alguém já viu? Floresta que foi plantada, tá organizada, você passa por estradas, a gente, né, compra espaço de terra, planta lá para depois de tantos X anos vender tudo aquilo lá. Alguém já viu gente que faz isso? Eu já ouvi falar de histórias assim, mas tudo aquilo começa com uma semente. E uma semente, ela tem qual poder, pastor? Por que é importante a gente saber? O poder de uma semente é ilimitado. Vamos pensar numa semente de manga, que é maior, assim, todo mundo conhece semente de manga, né? Ou caroço que a gente fala, mas é uma sementona assim. Ok, aquela semente de manga ali, ela tem um poder ilimitado. Eu planto, vai virar uma árvore de manga, depois quantas sementes eu vou ter ali? 10, 20, 30, 40, 50, 100, em 10 anos, quantas sementes eu tenho? Mas tudo começou com uma semente, e uma semente tem um poder ilimitado. Por isso que é importante a gente ganhar vidas, a gente pregar o evangelho, a gente fazer as coisas que a gente tem que fazer as coisas boas, porque aquilo tem um poder ilimitado. Quem me levou para Jesus foi um amigo meu que era meu vizinho.
não era bem vizinho de porta, assim, mas é vizinho do mesmo bairro, assim, né? Uma quadra morava na minha casa. Ele me levou lá para um retiro, eu aceitei Jesus, foi uma benção. Ele nunca imaginaria que depois eu ia ser uma pessoa que ia ganhar um monte de almas, que ia pastorear a igreja. Estou conseguindo me fazer entender, né? Eu mais gosto, assim, eu gosto de ganhar vida, amados, evangelizar, de falar de Jesus. Eu gosto de fazer isso, assim, está na minha natureza. Mesmo não sendo pastor, sempre fiz isso. Pregar já é uma outra situação, que é, né, vir para um lugar, pregar, ministrar uma palavra, mas gosto de falar de Jesus. Quem fez aquilo não tinha ideia. Meu amigo que me ganhou para Jesus, tenho certeza disso, porque eu conheço ele é meu amigo até hoje. Uma bênção, um abraço, te amo, não. Mas ele não é evangelista. Ele não é tanto de ganhar almas assim. Amém, amados? Mas ele soube plantar uma semente. Eu já ganhei vida, que deve ganhar mais vida que eu. Tenho 99% de certeza disso. Que tem muita gente evangelista dessa igreja, graças a Deus, né? Gente que ganha vida toda hora. Eu tenho minha vantagem que eu tenho um altar assim, né? As pessoas vêm e eu faço apelo, mas um monte de gente ganha vida aí fora, e isso é uma bênção, em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado, fala: uma semente tem poder ilimitado. Não é? Isso quer dizer que em você tem um poder em Deus ilimitado também. Tudo é possível aquele que crê. Uma semente tem o poder de fazer muitas coisas, mas nós não temos ideia do que pode acontecer quando a gente planta estudo, a gente não tem ideia do que pode acontecer quando a gente planta trabalho, quando a gente planta uma boa ação, quando a gente faz algo bom para alguém. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? O modo como você age com as pessoas, um sorriso, uma gentileza, pode mudar todas as coisas. Você nem sabe quem é, você não sabe o que pode acontecer. Tantas coisas podem acontecer na nossa vida. Uma semente tem poder ilimitado, não é? Quando algo acontece, eu olho assim para os meus filhos e eu falo: meu Deus, eles podem fazer coisas que eu jamais posso imaginar. Assim você também, em nome de Jesus. E assim as ações que você faz em nome de Jesus. Se você faz... Posso? Tá, que eu estou pensando aqui umas coisas aqui. Nessa época de cuidado com o físico que nós temos que viver, tem que estar saudável, tem ou não tem, amados? Todo mundo falando que mais coisas vão acontecer, etc. Você pode fazer uns 20 abdominal por dia, pode não parecer nada, mas você colocar isso no decorrer do ano, olha para quem está do lado e fala: dá bastante coisa. Dá ou não dá, amados? Ou se dá. Então, ok, cuida. Uma semente tem poder ilimitado. Uma coisinha que você faz pode mudar muita coisa lá na frente da sua vida. Uma semente plantada todo dia pode fazer as coisas acontecerem de forma muito diferente na sua vida. Na sua vida. Tem gente que é 10 anos, 20 anos de crente, nunca leu a Bíblia inteira, né? Se você lê um capítulo por dia, 3 anos, você lê a Bíblia inteira. Se é crente há mais de 3 anos, você não vai me dizer que você não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia. Deve demorar uns 2 minutos e meio, 3 minutos, 4 talvez. Facinho de fazer. Ou 10 minutos, é facinho. Bíblia para ler, 70 horas para ler a Bíblia. Quem já assistiu mais de 70 horas de seriado? Não levante a mão. Né? Ok? Então, ok. Uma semente tem poder ilimitado. Amados, eu preciso falar um pouquinho mais disso. Se a gente tiver a consciência disso, que uma semente tem poder limitado, a gente começa a trabalhar bem com o nosso tempo em todas as sementes que nós temos. Quem investe, por exemplo, no mercado financeiro, ele fala: o importante é você investir constantemente. Porque uma semente tem poder ilimitado. A palavra de Deus, você não sabe se semeia de dia, semeia de noite, você não sabe qual vai dar boa. Alguma coisa vai acontecer em nome de Jesus. Quem é jovem, está estudando, estude. Mesmo eu sei que agora a gente não está indo para a escola, está um outro cenário, mas estude, se esforce, faça as coisas. Alguma coisa vai acontecer em nome de Jesus. Uma semente tem poder ilimitado. Ok, vamos lá. Próximo, Mateus 21. Leia comigo lá, por favor. Ok, Jesus começa a falar para eles algumas coisas, né? E ele fala assim: ó, gente, vão lá, façam isso, façam aquilo, me traz aquela jumentinha. Isso é o cumprimento de uma palavra profética. Eu até ministrei na quinta-feira sobre profecia e quanto isso é importante, mas aqui é algo interessante, ó. A Bíblia diz que nada acontece até que uma semente seja plantada. Como assim, pastor? Tinha uma ação para ser feita, mas eles tiveram que ir lá fazer aquilo. Vocês estão aqui comigo? Deus não vai plantar mais, Deus te dá semente. Quem tem que plantar é você, porque você já sabe os ciclos. Tem o quê? Tem dia e noite, tem plantio e colheita, tem verão e inverno, tem dia e
noite. Você sabe que as estações vão passando, só tem que saber plantar na estação certa, graças a Deus. Amém, amados? E aqui ele está falando porque nada acontece. Vamos pensar na minha manga aqui, que eu estava com a manga, né? Não sei por que manga é gostoso, né? Quem gosta de manga? Só a fiapeira, né? Que é tenso, depois tem que, né, passar um fio dental, mas ok, né? E manga é mais gostoso comer a manga assim, né? Do que cortar assim. Eu também gosto, mas ok, vamos lá. Voltando para a manga. Se eu tiver uma semente de manga ali na minha mão, eu como uma manga, eu tenho a semente. O que eu tenho que fazer para eu ter mais manga no futuro? Plantar. Se eu não plantar, o que acontece? Não nasce. Quem já jogou fora a semente? Quem já teve que comprar manga depois? Quem, se tivesse lugar em casa, plantaria uma árvore de manga? Você nunca mais ia precisar comprar manga. É aí que está a questão. Eu sei que eu estou falando de uma fruta ou de algo aqui, mas nada acontece até que a semente seja... Nada acontece até que a semente seja plantada. Não adianta só eu ter semente, eu tenho que fazer o que com a semente? Plantar a semente. Não adianta eu ser uma pessoa boa só. Meu coração é bom, eu quero ajudar os outros. Não, você tem que plantar. Amém, amados? Você tem que fazer as coisas... Colocar as coisas para fora. Melhor, a mais bem-aventurada coisa, né? O mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Olha para quem está do seu lado e pergunta: o que você tem que plantar aí, irmão? Olha para outra pessoa e fala: em tempo. Olha para outra pessoa e fala: em presentes. Eu gosto do nosso culto de semeadura de hoje à noite, que todo mundo traz presente, dá para todo mundo, troca um monte de presente. Tempo de plantio e de colheita. Colheita não, né? Colheita para alguns você vai receber também, mas você planta, você colhe, é um momento maravilhoso, graças a Deus. Mas nada acontece até que uma semente seja plantada. Não adianta eu ter aquele monte de semente, aquele pacote de um monte de coisa. Não adianta eu ter tempo, não adianta eu ter carinho, não adianta eu ter amor, não adianta eu ter um monte de coisa boa, se eu nunca demonstrar, plantar. Quem já viveu isso, por acaso? Você, às vezes, que é mais tímido, assim, uma pessoa fala: nossa, eu achava que você era diferente. Alguém já falou isso para você? Mas agora que eu te conheci, parece que você, né? Você é tão bonzinho. Eu achava que você era assim, ou assado, ou etc. É porque você teve uma oportunidade de ter um relacionamento e plantar, colocar aquilo que estava dentro de você para fora. Nada acontece até que uma semente seja plantada. Eu posso ter dons e um monte de coisas, se eu não plantar, se eu não colocar eles em operação, primeiro eu não vou desenvolver os meus dons e, infelizmente, eu vou perder de que eles cresçam. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Deixa eu contar uma coisa: eu trabalhei com esporte muitos anos, e eu já vi muita gente que era muito habilidoso, ter todas as capacidades para se dar bem no esporte, não dá em nada. Mas eu já vi muita gente que não era tão boa, mas era muito esforçada, ou seja, plantava, treinava, fazia todas as coisas e acabou chegando no lugar que aqueles outros não chegaram. Estou conseguindo me fazer entender? Olha para quem está assado e fala: tem que plantar, meu irmão. Eu ensino meus filhos, né? O mais velho mais, assim, o mais novo ainda nem tanto dessas coisas, mas o mais velho agora, graças a Deus, eu estou conseguindo, esse tempo que eu fiquei em casa, assim, tempo pandemia, mas principalmente, na verdade, essas últimas 3 semanas, eu diria assim, que eu fiquei com meus filhos, eu ensinei muito para o meu mais velho que é mais importante você ser esforçado do que você ser habilidoso. Ele gosta de luta, assim, ele quer ser um ninja, né? Ser um super-herói, um ninja, tal, coisa que eu também sempre quis ser. Meu filho assiste até Jiraya, gente. Quem lembra disso? É só os mais velhos. Vocês sabem muito do que eu estou falando, mas Deus, né, Sr. Luiz, Adriano, né? Ele assiste, ele gosta, inclusive, né? E daí, esses dias, eu consegui pegar uns vídeos para ele de umas crianças, assim, treinando. E ele gosta também do Homem-Aranha, que ele também quer ser um super-herói. Esses dias eu achei um vídeo do Homem-Aranha treinando para o filme. E daí aparece ele caindo, não conseguindo dar cambalhota, mortal, as coisas que o cara faz, uns movimentos de ginástica. E daí fica uns 8 minutos mostrando o cara treinando e melhorando, até que ele consegue fazer. Comemora aquelas coisas. Daí meu filho: pai, ele não sabia fazer, não. É só treinar que consegue, é só treinar que consegue. Porque nada acontece até que uma semente seja plantada. E quem tem filho aqui? Vocês sabem que criança, a maioria das coisas, o que ele gosta de fazer? Ele gosta de fazer só o que ele sabe, não é assim, amados? Se ele não consegue na primeira, já desiste, não é assim? A maioria, né? A gente gosta, todo mundo é assim. A gente sabe, a gente gosta. Então, eu, graças a Deus, estou conseguindo colocar isso na cabeça dele. Nada acontece até que uma semente seja plantada. Ele treina e consegue ir melhorando conforme às vezes eu falo: olha isso, está vendo? É melhor ser esforçado do que ser habilidoso. Quem pode dizer amém por isso? Poucas pessoas são extremamente hábeis em algumas. Todo mundo tem algumas coisas ser hábil. Eles falam que você tem 400 talentos pelo menos, mas você tem que plantar. Você tem que plantar. Quem aqui já começou a trabalhar com uma coisa e falava: eu não tinha menor, eu não levava jeito para isso, e hoje você fala: eu levo muito jeito.
Porque o que aconteceu? Na verdade, você tinha aquilo dentro de você, mas você nunca tinha plantado. Quantas coisas eu comecei a fazer na minha vida, eu não imaginava que ia acontecer e acabou acontecendo. Por quê? Plantei. Nada acontece até que uma semente seja. Se não plantar, não tem como. Olha para quem está do seu lado e fala, tem que semear mais, meu irmão. Em tudo. Amém, amados? Em tudo. Em tudo. Eu trabalho com empresas também. Tem alguns estudos, tem um livro... Ok, não vou falar de livro aqui, né? Mas vou dar um exemplo. Posso? Falar o nome do livro nem nada, mas... É um livro de gestão que ele fala que a maioria das pessoas não sabe qual é o seu ponto forte. Porque ela faz geralmente só uma coisa ou direcionou sua vida só para uma coisa. Faz sentido isso que eu estou dizendo ou não? A pessoa às vezes começou a trabalhar numa coisa e fica naquilo a vida inteira. Quem já viu pessoa assim? Aí depois está mais velho descobre que é habilidoso em uma coisa ou gosta de fazer outra coisa. Então aproveite. Quem é jovem aproveite, semeie o máximo que puder. Serve em tudo quanto é ministério, faz todas as coisas que você puder até se achar em nome de Jesus, onde é o lugar que você vai frutificar melhor em nome de Jesus. Amém, amados? Com facilidade, com tranquilidade. Mas tem que plantar. Próximo. Ok. Essa é boa. Eclesiastes 11:6. Leia comigo lá. Pela manhã. Ok. Quem tem alguma necessidade de alguma coisa aqui? Os outros não entendem de nada? Pai, então libera para quem está precisando, então, em nome de Jesus. Quem tem uma necessidade de alguma coisa? Ótimo, todo mundo tem alguma necessidade. É óbvio, enquanto a gente está nesse mundo, a gente tem necessidade. Amém, amados? Normal, é o ciclo, né? O que eu preciso fazer entendendo disso? Se eu tenho uma necessidade, eu só preciso encontrar a semente certa. Quem quer ser amado? Ninguém quer ser amado. Ame, né? Tem diversas formas de se sentir amado também. Mas quer ser... Quem gostaria de jantar fora? Ou que alguém te convidasse para jantar fora. Então, chama alguém para jantar. Né? Quem gostaria de ganhar um presente? Dê um presente. Quem gosta de alguma coisa, o que você tem que fazer? Plantar aquela coisa, porque certamente de Deus não se zomba. Certamente que plantares, colherás. E nada acontece até que uma semente? Nada acontece até que uma semente seja plantada. Você quer ser convidado para sair, para comer fora? Convida um monte de gente para sair para comer fora. Você vai virar um ciclo que nunca acaba mais na sua vida. Amém, amados? Você quer ser amado, você quer receber um sorriso, sorria para as pessoas. Você quer ser protegido, proteja as pessoas. Você quer ser abençoado, abençoe. Ser tu uma bênção, é o que o Senhor fala para Abraão. Tudo que você quer, queridos, olha, eu sei que talvez estão me olhando com a cara assim, mas eu estou dando para vocês uma chave que são muito boa para a vida. Amém, amados? Porque são princípios espirituais, se a gente faz, vai dar certo. A Bíblia fala de Deus não se zomba, não se engane, homem, certamente que plantares, colherás. Eu falei lá esse princípio, reforçando o princípio de plantio e colheita. Então, se eu quero, não tem erro, amados. Se eu tenho uma necessidade de alguma coisa, a única coisa que eu preciso fazer é plantar. Se eu quero ter um trabalho melhor, melhorar nas coisas, o que eu tenho que fazer? Se eu sou jovem, o que eu tenho que fazer no começo da minha vida? O que o jovem faz? Estudar. Quanto mais estudo, eu tenho mais chance de ter um trabalho melhor, sim ou não? Sim. Certamente que eu plantar, eu vou colher. Quanto mais eu invisto em alguma coisa, quanto mais eu coloco em alguma coisa, tempo, energia, mais eu vou ter chance. Quem quer ter mais energia? Todo mundo quer ter mais energia? Então, você já sabe que você tem que plantar. O que você tem que plantar? Energia, irmão. Vai correr. Segura a alimentação. Vocês estão aqui comigo, amados? Quem quer viver bastante? Graças a Deus, tá? Eu também quero ver até Jesus voltar, se for permitido. Está fácil agora, nos últimos tempos. Né? Você tem que passar aí agora. Está cada dia mais perto, graças a Deus. Mas eu só tenho que achar, se eu tenho uma demanda, eu só tenho que achar a semente correta. Se eu quero comer manga, o que eu planto? Se eu quero comer uva, o que eu planto? Uva. O que você precisa? Eu não sei o que você precisa. Deus sabe, você também sabe. Mas posso falar isso? Às vezes Deus já te deu a semente, só que você nunca planta. Vocês estão aqui comigo, amados? Às vezes você tem a semente aí com você, você só tem que plantar. Se eu tenho uma necessidade, o que eu preciso encontrar? Qual é a semente certa? Qual é a semente que eu tenho que plantar para que isso aconteça? Qual é a semente que eu tenho que plantar para que isso aconteça? Qual é a semente que eu tenho que plantar para que isso aconteça? Posso exemplificar? Estamos num período em que daqui para um tempo já estamos em diversas crises com questões de trabalho. Quem concorda comigo?
empresas e coisas e outras situações. O que é a melhor coisa a fazer agora? Olha para quem está assado e fala, plantar. Acha a semente certa. Tem gente que daí nesse momento está relaxando no trabalho. Em vez de chegar antes e ir embora depois. Vocês estão aqui comigo, amados? Tempo de plantio e de colheita. Quem tem uma necessidade, planta a coisa correta. Olha para quem está do seu lado e pergunta, o que você está plantando, meu irmão? Ou minha irmã, né? Planta, amados, essa é a estação de plantar. Ok, eu tenho uma necessidade, encontro a semente, plantei, minha vida está resolvida, pastor? Num determinado tempo, com certeza. Que necessidade você tem? Acha a semente correta e planta. Acha a semente correta e planta. Tenho tanto testemunho para falar, mas posso falar um só, por exemplo? Vocês me permitem, no nome de Jesus? Muita gente me pergunta às vezes me pergunta quanto tempo você demora para fazer uma palavra, o pastor fala, não muito, amados, mas eu já sou acostumado, eu estudo bastante a Bíblia, eu gosto de outras coisas, mas eu me lembro um momento lá na outra igreja, posso compartilhar isso com vocês? Tinha uma pessoa que eu conhecia bastante, ele é bem mestre, assim, é só mestre na verdade, é puramente mestre, não faz outras coisas, gosta muito de escutar a palavra, é um bom comunicador também no sentido de tipo, pegar as palavras, juntar, escutar um monte, também conseguir, né, pregar uma palavra que é efetiva e outras coisas, mas eu me lembro que eu gostava, admirava o jeito e profundidade tal, da palavra que ele pregava, e eu me lembro que eu peguei um dia e falei, Deus, eu preciso disso, porque eu prego muitas palavras durante a semana, eu prego 2 palavras pelo menos, né, que eu pregava sempre na quinta e no domingo, e às vezes eu pregava quinta, domingo, sábado, e assim, eu falava, Deus, eu preciso, porque eu também trabalhava como coordenador de um núcleo de formação esportivo, e eu viajava muito e falava, Deus, eu preciso preparar a palavra rápido, amém, amados? Então eu tinha você fala necessidade, eu tinha uma necessidade. E dentro do meu tempo, como eu trabalhava pelo menos 44 horas na semana, ficava extremamente intenso para eu preparar 2 palavras, 3, às vezes numa semana só. O que eu fiz, irmãos? Eu achei uma pessoa que tinha uma palavra, peguei um relógio que eu tinha, que era bem bom. Quando ele veio pregar na igreja nossa ali, eu peguei e dei um relógio para ele. Eu só dei e falei, você me abençoa. Mas eu falando com Deus, eu falei assim, Deus, não é troca, irmãos, é plantio e colheita. Aquilo que você honra, você recebe, amém? É um princípio espiritual. Eu falei, Deus... Negócio é o seguinte, foi domingo de manhã, né? A gente só tinha culto de primícias, a gente só fazia um culto no domingo de manhã naquela época, lá no primeiro domingo, lembra, Lucas? Né? Aí eu dei para essa pessoa um relógio no final do seminário, falei, você vai orar por mim, e aí eu dei, só que no meu coração eu estava falando com Deus, Deus, eu estou plantando uma semente, eu estou honrando essa vida e eu quero receber daquilo que Ele tem, amém, amados? Eu me lembro que acabou o culto, a gente almoçamos aqui no 21, depois eu voltei para a igreja, fui descansar um pouco, tinha uma salinha lá em cima, e daí eu ia preparar a mensagem para o culto das 7 horas da noite, já estava tipo só tinha tarde para preparar a mensagem, né? Eu lembro que eu dormi uns 40 minutos, eu acho, 1 hora, quando eu levantei eu fui escrever a mensagem, eu escrevi acho que até no papel naquela época ainda as mensagens, tipo os tópicos, as coisas, depois ia destrinchando. Já imaginou escrever no papel as coisas? Amém, né? Mas era assim. Eu escrevia no papel, quando eu comecei a escrever a palavra, que eu acordei com o texto na minha cabeça, irmãos, eu escrevi uma palavra que dava para pregar uns 4 cultos. Eu falei, obrigado, Jesus. Já veio minha colheita, deu certo. Desde então as coisas mudaram para a palavra. Eu sei que parece loucura, mas as coisas espirituais são loucura para um homem mesmo. Mas foi assim que as coisas aconteceram. Você tem uma necessidade, o que você tem que encontrar? A semente, irmãos. A semente certa. Posso dar uma dica para quem é solteiro? Quem é solteiro? Quem é solteiro aqui? Vou dar uma dica para vocês. Quem gostaria de uma dica assim? Ninguém? Então tá bom. Depois eu conto só na internet aqui para vocês. Vou dar uma dica para quem é solteiro. Acha a semente certa. Em vez de querer agradar só a pessoa que você gosta, agrada a maioria das pessoas. Ou principalmente, posso dar uma dica melhor ainda? Upgrade para vocês. Agrada os mais velhos, irmãos. Porque os mais velhos é que são pai de irmãs e de irmãs. Nada com uma mãe ou um pai falando, olha meu filho, aquela menina ali, olha, é um doce, sempre gentil comigo, sempre me cumprimenta na igreja, né? Nada como uma mãe e uma avó falando, minha filha, aquele jovenzinho, eu sempre vejo ele na igreja, sempre olha firme, menino de Deus, nada como vai te ajudar mais do que isso. Olha para quem está do céu e fala, acha a semente certa, meu irmão. Amém, amados? Ainda mais nessa igreja aqui, que a gente já ensina desde cedo que os pais vão ajudar os filhos a escolher, os pais vão ajudar os filhos a escolher marido e esposa. Se você tem interesse em alguém, você tem que agradar os pais. Uma semente boa, em nome de Jesus. Amém, amados? Acha a semente certa do que você precisa para que as coisas aconteçam na sua vida. De verdade. Vê o que... Posso dar mais uma dica? Vê algo que você
você gosta, algo que você almeja, algo que você quer para o seu futuro, se você conhece uma pessoa que já alcançou aquilo, pergunta o que ela fez. Você vai achar sementes de outras coisas. Eu fui descobrindo sementes durante o meu tempo de ministério, que eu aprendi com gente mais velha. Eu vi a gente mover sempre no Espírito de forma poderosa. Amém, amados? Alguns eu comecei a traduzir. Aí eles tinham hábitos que eu não tinha, que não eram comuns para mim. O que aconteceu? Falei, vou ter esses hábitos aqui agora. Por quê, pastor? Porque se essa semente ele planta, dá essa colheita aqui, eu já sei o que é, eu coloquei dentro da minha vida aqueles hábitos. Amém, amados? Olha para quem está do lado e fala, se preocupa com a semente certa. Amém? Qual que é o grande detalhe quando a gente pensa em semente? Pode passar. O detalhe é que o fruto é de acordo com a semente. O que semear a perversidade e a vara da sua indignação falhará. Posso explicar isso aqui para vocês? Aqui eu trouxe uma coisa ruim, mas para exemplificar algo bom, mas às vezes é importante a gente falar isso para a gente entender. Irmãos, tudo que a gente planta, a gente colhe. Sim ou não? E a semente dá de acordo com a espécie. Se eu só faço coisa ruim, eu vou colher o quê? Coisa ruim. Se eu faço coisa boa, eu colho coisa boa. Aqui está dizendo, ó, o que semear perversidade, colherá o que? Males. E a vara da sua indignação, ou seja, não adianta ele ficar bravo, porque ele está mal, fazendo coisa errada, que isso vai dar ruim para ele. Amém, amados? Então, ó, a semente está de acordo com a espécie. Plantei coisa boa, vou colher? Plantei coisa ruim, vou colher? Coisa ruim. Pastor, que coisa nada a ver o senhor falar isso eu sei. Ah, você sabe, então por que você quer coisa diferente e continua fazendo as mesmas coisas? Você quer que sua vida mude, mas você continua com os mesmos hábitos. Olha para quem está do seu lado e fala, não estou entendendo. Sempre vive do mesmo jeito, sempre faz as mesmas coisas, mas quer que a vida seja diferente para você. Você quer que aconteça o quê? Você está plantando melancia, você quer chegar lá e achar uma mangueira. Não vai achar, irmão. Você está plantando limão e você quer chegar lá e comer ameixa. Não vai dar. Vai ter espinho lá, não vai ter erro. Olha para quem está do seu lado e fala, muda o plantio, meu irmão. Não tem jeito para essas coisas. A semente está de acordo com a espécie. Vamos lá. Pessoa é preguiçosa. Não faz nada da vida. Não termina os seus estudos. Ok? Para ali no ensino médio. Chega sempre atrasado nos empregos. Qual que é a chance dessa pessoa ter sucesso? Grande chance. Tem, né, irmão? Ah, eu queria contratar alguém que sempre chega atrasado. Nossa, é uma alegria ver a pessoa chegando antes, assim, sendo chefe, ver o funcionário chegando depois, quebrando as coisas, distraída, é uma alegria, é? Mas você vai perguntar para a pessoa, você fala, o que você quer da vida? Eu quero crescer, eu quero que as coisas aconteçam para mim, igual um passo de mágica. Olha para quem está falando, fala, não existe isso aí não. Eu já ensino para meus filhos que não existe mágica, toda vez que falam mágica, eles já falam, ih, sai fora, em nome de Jesus. Né? Trabalho, plantio e colheita. A gente colhe de acordo com aquilo que a gente planta. Semente de acordo com a espécie. O Senhor fala isso em Gênesis também. Vamos lá, pode passar. E aqui tem um grande detalhe importante. Vamos lá. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua, e árvores que davam fruto, cuja semente estava conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Olha que coisa interessante. Vocês estão aqui comigo, amados? Olha que coisa interessante. A semente nunca mesmo, parecida com o próprio fruto. Quem já viu uma semente de limão? Como é que é a semente de limão? Pequenininha, meio branquinha, assim, gordinha, a chata na ponta, uma gotinha assim. Sim ou não? É parecida com a semente de qual outra fruta? Da laranja, qual mais? Da mexerica, da poncã, não parece? Parece essas daí. Mas ela parece a fruta? Não. Olha o pêssego, macio, sedoso, né? Colorido. Olha a semente do pêssego. É feia. Quem já se machucou comendo uma semente de pêssego? Com aquela ponta que tem. Mas o pêssego é tão macio, tão, não é, amados? Tão diferente. Por que você está falando isso, pastor? Porque a semente, na maioria das vezes, não se parece com o fruto, e esse é um problema para todos nós. Quando nós não sabemos identificar a semente, infelizmente a gente pode jogar fora uma semente que vai dar o fruto que a gente queria, porque a gente não consegue identificar aquilo, principalmente na estação que a gente está. Se eu olhar só para isso aqui, ó, sem ter uma consciência de tempo, de que isso aqui vai se tornar isso aqui, faz sentido o que eu estou falando para vocês? Ou até não só isso aqui, mas uma árvore disso aqui, tudo muda.
Deixa eu dar um exemplo aqui. Um monte de gente gosta, coisas que as pessoas gostam, muitas vezes, né? Graças a Deus aqui não é tanto assim, mas acontece em alguns lugares. A pessoa gosta de estar no louvor, gosta de estar em lugar que aparece. Mas para estar no lugar que aparece, não é vir aqui tocar 40 minutos, aqui no nosso nem é, 20 minutos toca no louvor. Não é isso. Tem que ensaiar quanto tempo? Horas para tirar uma música. Amém, amados? Tem que aprender um instrumento, tem que investir num instrumento, né? Só quem é músico sabe quanto gasta em instrumento. Não é? Você vai comprar um negócio e fala, meu Deus, não sabia que era esse preço. Alguém já quis comprar para o seu filho ou coisa, ou quis comprar para você ou não, né? Irmãos, você vai olhar ali e fala, investe. Por que você está falando isso, pastor? Para eu conseguir algumas coisas, a semente não parece nada com aquilo que eu estou vendo. Faz sentido o que eu estou dizendo? A gente acha que é só chegar, vir fazer, só chegar e aparecer. Você vê uma situação, você fala, nossa, queria estar nessa. Quem já sonhou em ser um jogador de futebol? Só eu? Alguns homens já sonharam. Ok. Tem um monte de fator envolvido. Tem ou não tem, amados? Tem dedicação, tem habilidade, tem outras coisas. Não é só ir jogar bola. Tem gente que eu conheço que até hoje vai jogar bola. Mas ao invés de ganhar para jogar bola, paga. Paga a cancha, paga a quadra, paga todas as coisas. Não é assim? Né? Só mais gasta do que ganha. Por que você está falando isso, pastor? A semente não se parece com o fruto. Ver algumas coisas acontecerem, tem todo um cenário por trás de ficar na terra, de ficar escondido. Vocês estão aqui? O que eu tenho que fazer com a semente? Nada acontece até que a semente seja? Até que a semente seja? Ela tem que ficar escondida, ela tem que morrer. Se o grão de trigo não morrer, não produzirá fruto. Ela tem que ficar escondida, morrer, para que um dia ela venha desabrochar, romper a terra. Tem diversas fases para as coisas acontecerem. O fruto não é igual a semente. Olha para quem está do seu lado e fala, começa a plantar a semente certa. Amém, amados? Planta. É igual, eu dei exemplo de estudo e trabalho, que é um dos mais lógicos. Quanto mais você se dedica para uma coisa, tem mais chance de você ter êxito naquilo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Mas a gente não gosta de se dedicar nesse momento, porque isso aqui é chato, é ruim, mas vai ter uma colheita em nome de Jesus. Aquilo que você sabe, aquilo que você faz, a coisa certa, tem uma colheita diferente. Tocar e tocar bem, poder adorar a Deus, queridos, demora, tem tempo, tem dedicação, tem investimento. Semente não é igual ao fruto. Geralmente ela é dura. Sim ou não? Geralmente ela é dura, geralmente ela não é fácil, né, de lidar. E na maioria das vezes, posso falar isso? Posso ou não? Na maioria das vezes a semente é descartada. Na maioria das vezes, às vezes Deus te dá um fruto que tem uma semente. Sabe o que você faz com a semente? Você joga ela fora, ao invés de plantar. O Senhor está falando, você poderia ter isso aqui para sempre, mas quantas coisas passam pela nossa vida e são jogadas fora, jogadas fora. Posso? Que eu já vi de pai, amados, não é um nem dois, diversos, aqui nessa igreja, que vem falar comigo e eu gostaria de mudar minha vida agora, eu quero mudar de lugar, eu quero fazer não sei o quê, porque o filho se envolveu com drogas, com um monte de coisa, com um monte de situação. Posso contar uma coisa para vocês? A maioria desses, e eles sabem, porque eu sempre falo, não é por causa daquele cenário de agora. Eu falo, agora já não tem mais muita coisa o que fazer. Agora tem que sanar e curar a pessoa. Amém, amados? Agora, teve um momento que você teve um fruto. Às vezes você comeu do fruto, você deixou o fruto acontecer e você não soube plantar ou trabalhar com a semente que você tinha. Quem está me entendendo? Corrige a criança, ensina a criança o caminho que deve andar e não se desviará dele. Amém? Fustiga com a vara, só não o mate. Mas corrija, ajusta as coisas. Você quer só ficar com a parte boa, mas às vezes você tem que plantar uma semente. Quem está me entendendo? Nada acontece até que uma semente seja plantada. Invista em nome de Jesus. Saiba as sementes. Esse foi um ano, amados, em que nós aprendemos o que temos que valorizar. Se você não aprendeu, que você aprenda em nome de Jesus. Eu aprendi. Eu perdi membro da família, irmão da pastora. Triste. Então a gente valoriza a família, está tentando dar um foco. Investe tempo nas coisas, faz as coisas que são certas. Não que não dava, mas a correria do normal. Agora a gente teve tempo para ver como é que estavam as nossas casas, para ver como é que estavam as nossas vidas, para repensar o que vale a pena. Então, olha para quem está do seu lado e fala, não come só o fruto não, vai. Olha para outra pessoa e fala, aproveita as sementes. Amém? Vai, vamos passar, estou quase acabando. Isso é uma coisa importante. João 4, Jesus disse assim, ó, eu vos levei a ceifar onde não, outros trabalharam e vós entrastes no seu. Eu não sou o único semeador, nem tudo da minha vida vem só de mim. Muitas das coisas da minha vida alguém semeou também e eu estou colhendo, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Eu sou parte de um ministério. Como é que chama o nosso ministério? Como que chama?
Bola de neve. Muitos daqui eram da igreja de Curitiba. O Adriano era da igreja de Curitiba. O Fabiano e a Karine iam na igreja de Curitiba, né? Então, algumas pessoas, e no Paraná, meu pastor é mais conhecido. Sim ou não, amados? O Bola de Curitiba é uma igreja grande e outras coisas. Então, todo mundo que abre um Bola de Neve já abre com uma colheita do quê? Onde é a Bola de Neve sede do apóstolo Rina. Quem já ouviu falar do apóstolo Rina? Todo mundo. Já viu a sede, é bonita, é diferente. Então, eu colho das coisas ministeriais de uma unção que não é só eu que plantei. O apóstolo Rina plantou, o pastor Bigardi plantou e eu tenho uma colheita. Vocês fazem parte de um ministério, ou quem entrou na igreja e outras coisas, vocês fazem parte de uma colheita que vem do apóstolo Rina, do pastor Bigardi, do que eu também já semeei e outras pessoas semearam. Faz sentido ou não? Aí você se junta em um lugar e isso também é real na sua família. Você vive daquilo que a sua família também plantou, de coisas boas e de coisas ruins. Se tem hábitos ruins na sua família, ensinam a beber desde cedo, fumar e outras coisas, você provavelmente você nem plantou aquilo. Você plantou aquilo? Não, você já caiu naquele ambiente. Quem está me entendendo aqui? De coisas boas e de coisas ruins. De ambientes que são às vezes saudáveis, às vezes não são saudáveis. Eu não sou o único semeador. Quem tem filhos? Não tenha dúvida, você já colocou na vida deles semente boa e semente ruim, independente se você é crente ou não. Amém, amados? Você já colocou algumas coisas que vieram, hábitos que você tem. Quem tem alguma coisa para melhorar? Eu também tenho, graças a Deus, né? O Senhor ainda não acabou a obra. Quando acabar, acho que a gente vai, né? Então, continua trabalhando. Mas eu não sou o único semeador. Isso quer dizer que nem tudo que eu passo é só culpa minha. Amém, amados? Nem de bom, nem de ruim. Tem pessoas que às vezes entram debaixo de um manto, se beneficiam daquele manto, mesmo fazendo coisa errada. Deus preserva, Deus cuida, Deus está ali cuidando. Agora, saiu de algumas coisas, eu não sou o único semeador na minha vida. E nós, graças a Deus por isso. Amém, amados? Jesus fala, vocês estão entrando num trabalho que os outros já fizeram por vocês, de pregação do evangelho e das outras coisas. Isso para nós. Nós vivemos hoje como igreja Bola de Neve, temos liberdade de culto, graças a Deus. Teve gente que sofreu para que a gente pudesse pregar o evangelho hoje. Teve gente que morreu, pagou um alto preço, e graças a Deus porque nós podemos fazer isso. Amém, amados? Vamos lá, estou quase acabando. Eclesiastes 3, 1. Há tempo? Você nunca colherá? Essa é uma música que eu mais gosto. Vai, leia aí comigo, vai. Mais uma vez. Mais uma vez. Glória a Deus. Então, agora, quando você for orar e reclamar com Deus, fala assim, ai Deus, mas eu mudei. Você lembra que você nunca vai colher na mesma estação que você plantou. Eu vivi uma vida aqui, ó, a prancha vai ser meu encontro com Jesus. Eu vivi uma vida de anos plantando coisa ruim. Plantando coisa ruim. Aceitei Jesus, glória a Deus, amém, amados? Mas eu ainda tenho colheita daquilo que eu plantei. Irmãos, vocês não acham que vocês não vão ter colheita? Aí eu começo a fazer as coisas boas aqui, ó. E daí a pessoa se converte, é uma das coisas que as pessoas falam assim, né? Claro que vem aquela paz interior, de Jesus move, você vive espiritualmente, mas um monte de gente me faz, é só falar. Esses dias, eu peguei uns 2 desviados esses dias, que eu estava conversando, e eles, foi aceitar Jesus, minha vida virou uma confusão. Não, na verdade foi aceitar Jesus, você abriu os olhos para tudo que você fez de errado, e agora você está vendo a colheita daquilo que você fez. Então você tem que continuar plantando. Isso é uma coisa que acontece muito. Posso explicar isso, amados? Muita gente se encontra com Jesus e vou contar para vocês, se tem algo profético, muita coisa muda. Porque o profético, ele fala, qual que é a declaração de João Batista, Lucas? Profético, quanto a respeito a árvores, plantio e colheita. Ótimo. O que é? O machado é posto onde? Na raiz, porque o profético mexe nas coisas espirituais, então ele pode mexer na raiz das coisas, graças a Deus. Amém, amados? Ele fala, está posto o machado na raiz. Então tem coisas que foram feitas espiritualmente que a gente consegue cortar. Quem pode dar glória a Deus? Não que eu não tenha uma consequência humana daquilo que eu fiz, mas espiritualmente eu não estou mais preso àquelas coisas. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui para vocês ou não? Sim? Tipo assim, aquelas coisas ruins que eu fazia, aquilo sai de mim, graças a Deus. O profético vem e ele arranca tudo, a parte espiritual. Libertar espiritualmente é a coisa mais fácil que tem, irmãos. É só você fazer uma declaração, crendo no seu coração, Deus vai te dar aquilo que você precisa espiritualmente. Só que eu tenho consequências das coisas que eu fiz? Tenho ou não tenho?
Sim, eu machuquei pessoas, eu feri pessoas, fiz coisa, a pessoa vai demorar um tempo até que eu prove a mudança, mas Deus pode mover a mudança? Pode. Ele fala, se você estiver seguindo os caminhos, Ele torna os seus inimigos seus amigos. Está posto o machado à raiz, Ele corta. Só que olha o que acontece aqui, ó, cortou. Eu ainda estou colhendo coisas ruins, sim ou não? Sim. Aí eu começo a fazer coisa boa, coisa boa, coisa boa. O que depois de um tempo começa a acontecer? Eu nunca vou colher na mesma estação que eu plantei. Daí eu tenho um monte de plantio bom, sim ou não? Tem muita gente que chega nesse momento aqui, um tempo depois de conversão, e ele se desvia. Ele larga Jesus. E ele começa a plantar de novo coisas ruins. Mas como é que está a vida dele? Do que ele está vivendo? De qual plantio? De coisa boa. E é muito normal, uma pessoa se desvia, fica um tempo da vida ainda bem, porque certamente de Deus não se zomba. Aquilo que plantares, colherá. Você vai viver um tempinho ainda numa estação de gordura, de coisa boa que você plantou. Só que, deixa eu contar uma coisa para você, um ciclo passa. E aí ele se dá conta do quanto ele fez coisa errada. Dele falar, aí vem vergonha, vem coisa, não consegue voltar. Quem está me entendendo aqui? Amém, amados? Cuidado, você nunca vai colher na mesma estação que você plantou. Sempre tem coisas que acontecem de estação em estação na sua vida, nunca na mesma estação. Por quê, pastor? Porque isso é um princípio espiritual. Tem como eu plantar uma melancia e colher melancia amanhã? Não tem como eu fazer isso. Eu sempre vou colher na outra estação. Olha para quem está do seu lado e fala, tenha calma. Pode passar, vai. Ok. Quem sai andando e chorando enquanto voltará, trazendo seus feixes. 2 princípios eu quero falar aqui para vocês. Primeiro, quando a gente planta, a gente não gosta muito. Quando a gente está fazendo aquilo que a gente está plantando, a gente não gosta muito. Geralmente não é algo agradável para nós. Lidar com a semente, mexer na terra, colocar na terra, exige muito trabalho. Plantar dá trabalho ou não dá? Dá trabalho, você tem que achar a melhor terra, você tem que cavar, você tem que colocar, você tem que ir lá regar. Agora, quando a gente faz, é o que ele fala ali, a gente faz geralmente como? Chorando, mas como que a gente volta? Com júbilo, trazendo seus feixes. Qual que é a bênção disso? É que a sua colheita é garantida. É que a sua colheita é garantida. Amém, amados? Em tudo que eu faço, se eu invisto em aprender a Bíblia, em fazer as coisas, em andar nos caminhos do Senhor desde jovem, de pequeno, querido, parece chato no começo, parece que meu pai me obrigava a ir para a igreja, parece que não sei o quê, mas quando chega lá na frente eu falo, obrigado. Quem está me entendendo? Meus pais sempre falaram para a gente estudar, eu sempre estudei, hoje eu vejo diversos benefícios de ter estudado. Amém, amados? Eu tenho uma alimentação, graças a Deus também, que é bem organizada. Na casa do meu pai também era muito assim, isso que meu pai já foi dando de quitanda, depois de panificadora, né? Mas eu não sou muito doceiro de natureza, é minha natureza mesmo, não ligo muito para isso. Mas eu vejo os benefícios que isso tem hoje. Amém, amados? Na saúde, graças a Deus. Não tem pressão alta, não tem, sei lá, todas essas coisas, não tem nenhuma dessas, graças a Deus. Graças a Deus. Mas também tem uma colheita. Quem está me entendendo aqui? Amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala, a colheita é garantida, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, não tem como escapar da colheita. A única forma de vocês estão aqui comigo? A única coisa que você pode determinar é o que você planta. Agora o que você colhe, você não pode determinar. Você plantou, você vai colher. Pastor, nada a ver, tal. Querido, o povo que vive com drogas, envolvido com coisa ilícita, coisa ruim, pode ter certeza, nessa vida eles ainda têm a sua colheita. O fim geralmente é amargo. Quem já percebeu? Pode viver uma estação que parece que está boa, mas depois, geralmente é invertido. Quem planta com lágrimas, colhe com júbilo. Aquilo que você está fazendo em prol, estou conseguindo fazer entender? Colheita é garantido para a vida de vocês. O que você vive hoje, tá? É nada mais, nada menos do que a sua colheita das estações passadas. Olha para quem está do seu lado e fala, é isso mesmo. Ou o que os outros plantaram na sua vida, porque eu não sou o único semeador. Vamos lá, que eu já estou passando muito tempo, esse culto é meio longo. Ok, então por isso, Hebreus 6,15 diz, e assim depois de obteve Abraão seja o quê? E não, porque eu nunca vou colher na mesma estação que eu plantei. Voltando aos exemplos passados, um monte de gente vem e fala, pastor, estou passando dificuldade financeira ainda, você é dizimista, tem uma aliança com o Senhor, outras coisas. Sim, quanto tempo já? 2 meses. Então, ainda você nem está tendo colheita das coisas que Deus vai fazer na sua vida. Persista, seja paciente. Posso ouvir um amém, amados? Quer mudar algumas coisas na sua vida? Comece agora a mudança, mas saiba que a mudança vai vir amanhã. Vai vir amanhã?
Não, vai vir depois de um determinado tempo. Tem coisa que tem que ir alterando na sua rotina, mexendo na sua rotina. Posso falar de coisas alimentares, que eu falo bastante? Eu tenho uma sensibilidade a glúten, hipersensibilidade. Eu não sou intolerante nem nada, mas quando eu como muito pão, pizza, macarrão, eu começo a ter rinite, começo a espirrar e ficar irritada. Alguém tem rinite aqui assim? Alérgica? Eu tenho, né? Então, a minha, ela acentua nisso. Então, no decorrer dos anos, eu tive que ir tirando algumas coisas. Por exemplo, eu não como pão de manhã já faz anos. Quem gosta de comer pão de manhã? Irmãos, o meu pai tinha panificadora. Eu gosto de comer pão, e eu gosto de pão bom ainda. Eu não gosto de pão farilento, sabe? Porque meu pai sabia fazer pão bom. Então, eu nos lugares, eu achava a panificadora que era boa. Alguém faz isso também ou não? Acha uma panificadora que tem um pão que gosta das coisas? Então, e eu já não como pão há anos. Mas demorou, foi um processo. Hoje, graças a Deus, eu vivo bem menos com rinite do que eu vivia. Porque antes era mudar o clima, me dava ruim. Era setembro, esses meses assim de pólen, é um mês sinistro para a minha pessoa particularmente. Mas fora esses outros meses, eu ficava ruim até no verão. Mas agora aprendi a tirar algumas coisas que não faziam bem para o corpo. Quem está me entendendo? Olha para quem está certo e fala, a colheita você vai ter. Olha para outra pessoa e fala, tenha paciência. A promessa chegou para Abraão, mas ele teve que esperar com paciência. Ok, glória a Deus, vai. Quase acabando. Ótimo. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Quando ela frutifica, tudo que frutifica multiplica. Você sempre vai colher mais. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você faz uma coisa boa, você colhe mais, graças a Deus. Mas vou falar o invertido. Quem já brigou com uma pessoa? Quem já percebeu que isso se multiplicou para mais pessoas? Ok? Tudo que a gente faz, tudo que frutifica, multiplica. Tudo que você planta, você vai colher sempre a mais. Então, por isso que eu falo, não se canse de vai, anda, próximo. Não precisa acelerar aqui. Glória a Deus. Pode passar. Ótimo. A gente sempre vai colher mais do que a gente plantou. E isso me dá um padrão bom do que eu amo em Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Vai, mas digo isto, aquele que semeia, também ceifará? E aquele que semeia, também ceifará? Cada um contribua segundo? Não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com Eu amo em Deus isso, amado. Nós somos tão livres que nós determinamos quanto nós vamos colher. Quem quer colher mais? Planta mais. Quem quer colher menos, planta menos. Se você está vivendo uma vida agora de escassez, de acordo com o que dá para a gente identificar pela palavra de Deus, isso é fruto do quanto você plantou antes. Amém, amados? Não posso falar diferente. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Plantei muito estudo, plantei muito trabalho, plantei muita dedicação, provavelmente vou estar vivendo uma estação na próxima de muita abundância. Eu não posso parar de fazer essas coisas. Amém, amados? Faço isso na outra estação, tenho plantio e mantenho esse ciclo fazendo em todas as estações. Fiquei sem fazer nada, larguei tudo os bets, não fiz nada, fica tranquilo, vai ter colheita na estação, vai ter colheita, vai ter. Deus da semente, vai, pode passar. 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá, também vos dê. Multiplique a vossa e aumente os frutos da vossa justiça. Deus dá o quê? O que ele dá? Semente, para quem? Para quem? Semeia. Pensa comigo, você como pai, você tem um potencial de você tem uma plantação, você tem um campo para os seus filhos. Amém, amados? Imagine se é dono, ou não, imagine se é dono de um campo, pode ser? Você tem 4 funcionários, você dá o mesmo tanto de semente para todos eles, para os 4. Aí um vai lá, planta, tem uma colheita. O que ele tem depois da colheita? Ele tem fruta e ele também tem o quê? Semente. Ele vai e continua esse ciclo. Sim ou não? O que acontece? Ele começa a produzir no campo dele, expandir. Os outros funcionários não plantam nada. No outro ano você vai lá e faz o que para eles? Você vai dar mais semente? Eles têm a semente lá. O que eles têm que fazer? Plantar. Adianta dar mais semente? Se for voltar no outro ano, para quem que você dá mais semente? Para quem? Para quem planta. Por quê? Porque ele está fazendo produzir. O outro já está com a semente dele. O que ele tem que fazer? Plantar. Você vê um plantando, você ainda fala, você tem semente aí? Tenho, deixa eu te dar mais, porque você planta, você vai me dar lucro. Faz sentido o que eu estou dizendo, amados? Agora os outros não estão plantando nada, para que eu vou dar para eles? Estão comendo a semente ainda? Aí depois não tem ainda. Se comer a semente, quem está me entendendo? Quem quer muito, faz muito. Quem quer pouco,
faz pouco, e você vai ter, a colheita é inevitável, vai, pode passar. Eu planto, de fato, sem fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu planto por fé e não por sentimentos. Amém, amados? Não pode ser, eu planto pela fé e não pelo aquilo que eu estou sentindo. Se você quiser plantar por causa daquilo que você está sentindo, você provavelmente não vai plantar, porque eu sempre semeio com lágrimas para que eu possa colher com alegria. Quando eu estou passando pela prova, eu não sei quanto aquilo é importante, mas depois eu identifico. Vai, pode passar, vou acabar o culto agora. Vai. O melhor momento para plantar é agora. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração com vocês. Vou sugerir que quem quiser vir no culto da noite, traga um presente para alguém em nome de Jesus. Amém, amados? Quem quiser. Quem não pode, obviamente, quem está, fique à vontade em nome de Jesus. Vamos orar? Quero fazer 2 orações. A primeira oração, quero orar com você que está aqui pela primeira vez e não entregou sua vida para Jesus. Esse é o primeiro passo do que a gente tem que fazer para que haja transformação das nossas vidas. Ou quem sabe não é a primeira vez que você está aqui, mas você nunca se entregou completamente para Jesus. Quero te convidar a estar fazendo isso. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero nessa manhã me entregar a Ti. Eu reconheço que eu tenho falhas, que eu tenho erros, e eu peço perdão de todos eles. Também libero perdão para todos que erraram comigo. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador, o único caminho que me leva a Deus. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Eu vou construir. Deixa eu orar para essas vidas. Pai, abençoa cada um que fez essa oração pela primeira vez. Guarda essas pessoas, que haja unção, graça. Abençoa, Pai, nosso visitante, que o Senhor tenha falado ao coração dele em nome de Jesus. Dê experiências sobrenaturais para todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém.